Oi pessoal, sou o professor Zambelli aqui da Casa do Concurseiro e vou comentar com vocês a prova do TRT Rio de Janeiro, realizada no dia 27 de janeiro da primeira região. Então, uma prova clássica da FCC, para quem está estudando agora para esses concursos de 2013, uma boa prova para a gente revisar as principais questões da FCC. Um texto falando sobre o Niemeyer, um texto bem legal, bem acessível, super atualizado. E a gente tem a primeira questão da prova, uma questão de interpretação de texto, em que a letra A era a nossa resposta. Ainda que a construção de Brasília, projetada por Niemeyer, possa não ter concretizado a modernidade sonhada pelo arquiteto, a cidade teria se tornado genuína representação desse sonho grandioso. Essa é a resposta, sem nenhum recurso possível. A gente tem na letra B, considerados os seus mais importantes projetos, a revolução empreendida por Niemeyer na arquitetura estaria evidentemente, olha esse advérbio aí, que anula então essa alternativa. Na alternativa C, estou falando da prova tipo 1D04, caderno de prova D04. Na alternativa C, mesmo que não se possa entender esse sentimento para o conjunto da obra de Niemeyer, Brasília provocaria certo mal-estar no observador. Não causa mal-estar nenhum, né? Depois, na letra D, na biografia de Niemeyer, ressaltaria uma contradição insolúvel entre sua origem e suas convicções. Não é por aí. Nada de insolúvel. E depois, embora Brasília seja considerada a principal criação de Niemeyer, o próprio arquiteto não teria ficado satisfeito com a cidade. Pô, é a grande obra do cara, né? Então, não é isso também. Realmente, o gabarito, letra A, confere. Depois, na questão de número 2, uma questão de vocabulário, trabalhando com a seguinte frase. Quem sabe seus museus, prédios governamentais e catedrais não tivessem mesmo sido construídos para ilustrar essa perplexidade. Ao longo do texto, se falava das riquezas da obra de Niemeyer, da questão um pouco da sua história, assim, o fato dele ser comunista, ser ateu, citava isso, e aí ele dá toda essa perplexidade, ou seja, algo positivo. A gente tem nas alternativas, de acordo com o contexto, o sentido do elemento grifado, perplexidade, acima, pode ter adequadamente reproduzido por descompasso, problemática, melancolia, estupefação ou animosidade. Estupefação é a nossa resposta, afinal a gente está falando de toda a grandiosidade da obra de Niemeyer, é o vocabulário adequado então para substituir. Estupefação no meu gabarito, letra D. Na questão 3, a gente tem uma questão clássica de verbos, de tempos e modos verbais. E ele diz, o verbo empregado no mesmo tempo e modo em que o grifado acima está. Uma questão que nós trabalhamos no pré-prova, que a Casa do Concurseiro realizou na cidade do Rio. E aí, a questão que foi uma grande aposta no nosso pré-prova, provavelmente a FCC cobraria uma questão trabalhando com o pretérito imperfeito do indicativo, assim pensava, terminação pretérito imperfeito. Assim como previsto no nosso pré-prova, a gente tem Niemeyer tinha as montanhas do rio dentro dos olhos. Tinha, pretérito imperfeito. Na letra A, houve, nós temos um pretérito perfeito. Na letra B, descolara-se, descolara, pretérito mais que perfeito. Na letra C, seja, é o presente do subjuntivo. E na letra E, continua, é o presente do indicativo. Quem tem o pretérito imperfeito do indicativo é Niemeyer tinha as montanhas do rio dentro dos olhos, letra D no meu gabarito. Na questão de número 4, uma outra questão citada no nosso pré-exame, dizendo sobre a regência dos verbos e os pronomes adequados. E aí ele pedia a substituição do elemento grifado pelo pronome correspondente com os necessários ajustes foi realizada de modo incorreto em nada superará a beleza. Nada superará o que a beleza? É um objeto direto, não pode ser substituído por lhe. Deveria ter sido substituído por a, que é o pronome adequado para os complementos sem preposição. Por isso que letra B, na minha prova, nada superará a beleza, nada lhe superará, está errado, está incorreto, esse é o gabarito.
Questão de número 5, uma questão de voz passiva. E aí nessa questão de voz passiva, a gente tem aquelas que um observador pode vislumbrar. Observa que a gente tem dois verbos, pode vislumbrar, então na voz passiva nós teríamos o acréscimo de mais um verbo. O detalhe fica mais para a questão da regência, da concordância nominal. Esse é o grande detalhe da questão, porque a gente tem podem ser vislumbradas, né? Aquelas podem ser vislumbradas. Então a gente tem a regência do verbo, transitividade verbal, a gente tem a concordância do verbo e a concordância dos nomes. Letra C, podem ser vislumbradas. Depois na questão de número 6, nós temos uma questão de nexos, uma questão em que a banca diz assim: sem prejuízo para a correção e o sentido, a frase acima pode ser reescrita do seguinte modo. Então, eles deram a frase escrito: como a agremiação partidária não corresponder a seu sonho, descolara-se dela. Esse como é uma conjunção que pode ter três classificações. Ele pode ser comparação, ele pode ser conformidade e ele pode ser causa. Neste caso, ele é uma causa, já que, visto que, e aí, uma questão bem básica assim, de nexos, de conjunção, ele vai direto para um sinônimo perfeito da palavra como na ideia de causa, que é visto que, letra E, visto que ela não correspondera a seu sonho. Essa é a resposta ideal. Na questão de número 7, uma questão trabalhada no pré-exame, nosso pré-prova da casa do concurseiro, trabalhando com uma questão de concordância verbal. Uma questão bem relativamente simples, porque ela trabalhava com a ideia do verbo haver. Verbo haver, no sentido de existir e de ocorrer, é um verbo que não tem sujeito, e esse verbo deve permanecer no singular nessas ocorrências. Legal, então ele pede para a palavra do lado ir para o plural e vê se o verbo deve concordar. Em todas as outras, a gente está trabalhando com o sujeito, e aí o verbo deve concordar com o sujeito. Mas na frase, houve um sonho monumental, ele queria que a gente trocasse por sonhos monumentais. Tudo bem, o verbo haver não deveria fazer o ajuste, e aí houve sonhos monumentais. Essa é a nossa resposta, perfeito gabarito, letra A. Na questão de número 8, a gente começou o pré-prova ontem falando sobre pontuação, aqui está a pontuação. A gente tem nessa questão de número 8 o gabarito que diz: em Brasília, vírgula, em que pese o sonho necessário, vírgula, resultará alguma decepção. As vírgulas poderiam ser substituídas por travessões sem prejuízo para a clareza e lógica. Sempre é um paralelismo de pontuação, sempre que nós temos as duas vírgulas, nós podemos trocar por travessões e podemos trocar por parênteses. Era uma troca simples, então essa era a nossa resposta correta. Na questão de número 9, a clássica da FCC pedindo o mesmo tipo de complemento. A gente está falando de regência, a gente está falando de transitividade. De novo, ele diz assim: o verbo que exige o mesmo tipo de complemento que o verbo grifado está empregado em. E como dizer que a cidade, ao fim, deixara de corresponder, quem corresponde, corresponde a algo, a modernidade, crase. O verbo pediu uma preposição. Na letra A, houve um sonho. Verbo haver não tem sujeito, mas é VTD. É um verbo que não pede preposição. Nada superará o que? VTD. Filho de fazendeiros fora o único, verbo de ligação. No Planalto construíra o que? VTD. Na letra E, Brasília resultará em algo. O verbo pediu preposição, essa é a nossa resposta. Letra E no meu gabarito, Brasília resultará em alguma decepção. E a última questão da nossa prova era uma questão que pedia correção e clareza. E aí aqui, de tudo um pouco, todas as regras de português podem ser trabalhadas nesse tipo de questão. E aí a gente tem, na letra A da minha prova, a longevidade de Niemeyer permitiu a todos. Eles colocaram uma crase e uma vírgula ali, o que já anula essa alternativa. Não pode ter crase antes da palavra todos e nem aquela vírgula, porque a gente estaria separando o complemento do verbo. Na letra B, no meu gabarito, eu tenho a resposta, que começa assim: talvez ninguém tenha feito mais pela divulgação do país no exterior do que Oscar Niemeyer. Essa é a nossa resposta.
Na letra C, até mesmo o governo que pensamos estarem, não, o governo que pensamos estar e não estarem, um erro de concordância verbal. Depois na letra D, quando se começar a refletir, e aí a gente tem uma crase antes do verbo, também não existe crase antes de refletir. E na letra E, a palavra onde, quando ele diz assim, grandes arquitetos do mundo todo manifestaram sua admiração pela genialidade de Niemeyer, onde muitos chegaram, onde só para lugar parado em que, então confirma o gabarito. Nessa prova, nenhuma questão cabível para recurso. A gente teve uma prova muito boa, uma prova tradicional da FCC, candidato que valorizou o português nos seus estudos, certamente fez uma festa em cima dessa prova. Se vocês precisarem de alguma coisa, a casa do concurseiro está à disposição de todo mundo. Fiquem bem, boa prova para todo mundo, bons resultados e um abraço do Zambelli. Tchau!